A busca por se cultivar plantas tem crescido e muito. Com isso, as pessoas estão criando jardim em casa, até mesmo em pequenos espaços. É o jardim urbano. Gabriela, o que é o jardim urbano? É uma pergunta legal, porque muita gente tem falado nesse termo jardim urbano, urban gardens até. É um negócio que tá, se você jogar no Google, na internet, você vai ver coisas inacreditáveis. E quando a gente fala o que são jardins urbanos, as pessoas, desde que elas começaram a começar a trazer o verde para casa, porque se distanciaram do verde por estarem morando em cidade, elas têm necessidade, todo mundo tem necessidade de ter um verdinho perto de casa, mas todo mundo está morando cada vez em espaços menores. Então, começaram a buscar alguns espaços que não são os espaços mais comuns para se criar o verde. Então, dentro desses jardins urbanos, que os jardins urbanos podem ser desde os vasos dentro de casa, desde você ter um conjuntinho de uma jardineira com um vasinho no seu quintal, ou ter qualquer tipo de verde em qualquer lugar da tua casa. Então, por exemplo, tem gente no Japão que inverte telha do lado contrário e ali coloca uma terra e coloca tempero. E com isso ele consegue ter o seu tempero em algumas telhas que ele virou no seu telhado de casa. Então, é bem criativo, não? Muito criativo. Então aquela coisa também de todo mundo falava, pô, um pneu velho. Então até você encontra assim, em periferia, muita gente que corta o pneu e faz uma horta dentro de não só uma horta, mas tem uma samambaia, qualquer coisa dentro de um pedaço de pneu. Isso é jardim urbano. Então a gente está falando assim, qualquer coisa é jardim urbano. Você ter um verde dentro de casa é um jardim urbano. E aí dentro desse tema jardim urbano, o que aconteceu? Alguns jardins inusitados foram aparecendo, porque as pessoas começaram a criar onde elas tinham. Tem gente que tem uma micro janelinha só da cozinha, tem uma janelinha no seu banheiro. Então alguns jardins diferentes foram criados, com umas coisas muito curiosas, por isso que ficou engraçado o termo jardim urbano. E são essas curiosidades que a gente vai mostrar agora no quadro Dicas de Jardinagem aqui no Arte Brasil para todos vocês, porque nós vamos mostrar que é possível mesmo, né? Eu tô vendo aqui, Gabriela, uma frigideira, olha só. Mas acredito que nós não vamos fazer nenhum prato de culinária aqui. Não, hoje não. A ideia é você ter uma mini hortinha dentro de uma frigideira e você pode colocar ela em qualquer canto. Então, como ela precisa de sol, você pode pôr no período do sol, ela tomando sol. No período que você está fazendo um jantar na tua casa, você coloca a frigideira como um arranjo na sua mesa. Então, você tem esse uso. Vamos montar para a gente ver? Vamos ver que eu estou super curioso, adorei essa ideia de jardim urbano. Qualquer um pode fazer, você compra esses temperinhos em qualquer canto, você coloca dentro do vaso. Aqui nós temos a hortelã. Exatamente, sálvia, vou pôr 2 sálvias aqui e aqui um tomilho. E para não ficar essa aparência de vaso de plástico aparecendo, a gente usa a barba de bode, que é bem versátil, é sempre bom ter um pouco em casa. Que ela já dá um ar festivo e um ar de cuidado, né? Que você tem com a sua plantinha. Olha só, nossa horta urbana já está pronta. Exatamente, esta é uma horta urbana, exatamente. Mas tem mais uma dica que você separou para nós. Vamos para a próxima dica então. E vamos para mais uma ideia de jardim urbano para você fazer aí na sua casa. Qual dica você separou para nós, Gabriela? Eu separei uma dica para você fazer no seu balde de gelo. Pode ser no balde de gelo, pode ser no balde da lavanderia, no balde que você tiver, inclusive numa lixeira que você tenha, uma lixeira que não esteja mais tão legal. Mas pode fazer aonde você quiser. Tá aqui, são 2 baldes de gelo. Uma orquídea que você pode comprar, você coloca, já dá um ar todo moderno. Já vai direto com o vaso de plástico mesmo. Com o vaso de plástico, vamos colocar ela aqui. Direto com o vaso de plástico. A mesma aqui para a orquídea, eu sugiro a gente fazer aquele mesmo acabamento que a gente deu na dica anterior. Ele combina muito bem com a orquídea, a barba de bode também. Você já não enxerga o balde de plástico. E fica pronto o arranjo com a orquídea. Uma outra. Fica super estilizado, não? Fica. Se você colocar isso aqui num bar, fica super bacana, né? Quer dizer, você já tem a orquídea no bar sem precisar ter
um cachepô de prata, alguma coisa mais chique. Você dá uma descontraída no ambiente. É verdade. Né? Colocando uma orquídea, que é até uma planta imponente, mas num ambiente mais tranquilo, né? E a outra sugestão, que planta é essa? Chama columeia, mas é uma versão menos conhecida da columeia, porque ela chama columeia crespa. Tem gente que chama de columeia crespa, columeia encaracolada. É uma planta ótima para interior. E então é super legal para ter em casa. Ela dura muito tempo, essa planta. Na verdade é para sempre. Se você cuidar direitinho, ela fica ótima. Aí, você já colocou? Essa não há necessidade? Nada, aqui não precisa de acabamento nenhum. Esse tipo de planta que dá para colocar aqui, inclusive plantas que fica super bonito, esse tipo de planta que vem de Incuia, que são plantas pendentes. Fica bonitinho aqui, Ripsalis, tem várias plantas que ficariam legais nesse arranjo. É uma ideia só com a columeia, mas teriam outras que ficariam legais. Eu tô adorando essas dicas, confesso que não tinha conhecido esta técnica do jardim urbano. Adorei, achei super criativo e versátil. Quero mais dicas, tem? Tem mais dica, vamos lá. E temos outras ideias também de jardim urbano que estão aqui ao nosso lado? Isso, várias outras ideias você pode fazer. Olha, a gente colocou aqui numa gaiola, que é um objeto que tem muito usado em decoração agora. Muita gente usa ela vazia, é maravilhoso. Você coloca uma planta dentro, arejada, ótima, fica super legal com uma planta. Essa peça gaiola, uma gaiola de ferro linda, né? Só ela já está maravilhosa, ainda mais com essa planta. Que planta é esta? É uma columeia, da mesma espécie que a outra, só que essa é a columeia comum, que também é de meia sombra também, ótima. E aqui também a gente também tem uma outra ideia com uma bicicletinha, que também a gente fez um pupurri de pimentas aqui para colocar na bicicletinha, que também pode ser colocado em qualquer lugar da casa, fica simpático. Agora a nossa proposta é com louças, certo, Gabriela? Certo, várias ideias com louças aqui. A gente pode aproveitar, olha só, nós temos aqui canecas, xícaras e também uma sopeira. Isso, uma sopeira, e eu coloquei aqui também alguns pratos que a gente usa normalmente para servir jantar, enfim. E que eu uso, ao invés de usar com um vaso, com o prato do vaso, eu uso o prato de louça embaixo, porque ele dá todo um charme. Então já fica com uma cara já diferente. Por qual podemos começar aqui? Então vamos começar aqui com esses do prato que eu já falei. Eu vou usar aqui um orégano para colocar dentro de um vaso de barro comum. Ele fica em cima de um prato de bolo. Aqui. E um tomilho, que a gente vai colocar aqui em cima, dentro de um bolzinho, que pode ser para cereal, alguma coisa assim, que é fácil, todo mundo tem em casa, ou um prato de sopa, alguma coisa. Fica sofisticado, hein? Se você faz uma repetição, inclusive, se você consegue colocar um prato de sobremesa, um prato de sopa, alguma coisa, fica uma graça. Quanto mais prato diferente você tiver, mais bonitinho fica, com uma variedade de tempero, ou de planta. Você pode fazer, varia as cores dos pratos também, uma ideia, você pôr um de cada louça que você tem, fica uma graça também. Um de cada louça que você tem com a mesma planta. Aí você faz a repetição na planta e a variação na louça. Também é outra ideia que fica super legal. Que mais? Olha, uma outra ideia aqui é você colocar na sopeira. A sopeira dá para colocar qualquer coisa na sopeira. Você pode pôr uma orquídea, 2 orquídeas, enfim, o que você colocar. Já é uma peça linda, né? Linda. Como centro, ela funciona como centro de mesa. Só de você colocar ela aqui com uma tampa apoiada, sozinha ali, já fica super legal, como num qualquer canto ou num centro de mesa. Eu escolhi aqui uma samambaia que chama samambaia cristata, que ela parece uma rendinha assim, que ela já tem essa graça por ser assim toda rendadinha, assim, crespinha. Vamos ver. A gente coloca assim os vasinhos aqui, dá uma ajeitada para ficar no melhor look da plantinha. E de novo faz o acabamento com um coringa. Tem 2 coringas que eu uso muito, que é a barba de bode e o musgo, que são 2 coringas que você tendo em casa, você encerrou o assunto. Olha, ele preenche e dá um acabamento. Preenche, esconde o vasinho e encerramos. No caso, as xícaras aqui. Xícara, vamos lá. Nessa aqui a gente coloca um dólar, que é uma planta super comum para interior. Só de colocar nela já tá legal. Qualquer cantinho, qualquer prateleira. Olha que graça que fica, né? Realmente
bem prático, num pequeno espaço a gente já consegue criar aí o verde, né? Fica joia. E com uma cor assim, quando é uma xícara. E essa aqui, que é uma toda estampadinha também, com a Ripsalis, que é uma planta que vai super bem também dentro de casa. É uma ideia. E esse conceito do jardim urbano vai muito de acordo com o nosso quadro Dicas de Jardinagem, porque não tem desculpa. Você aí de casa fala, mas eu não tenho espaço para um jardim aqui na minha casa ou no meu apartamento, não tenho uma área grande. Tá vendo só, gente? Com um pequeno espaço você pode cultivar sim plantas e trazer um pouco de verde para sua casa, né? Isso mesmo, Rogério. Quero agradecer aqui a loja Jardineiro Fiel, que nos recebeu de portas abertas, uma loja incrível. Venha fazer uma visita, estão aparecendo aí no vídeo todos os contatos. Realmente você vai se encantar, porque aqui você vai ter tudo para o seu jardim, você vai encontrar flores, vasos e decoração também, né? Exatamente, tudo isso. Obrigado, viu, Gabriela? Obrigada a você, Rogério. Agora vamos praticar o jardim urbano. Exatamente, todo mundo.